Ragazzi, penso che sia arrivato il momento giusto per fare un video sul congiuntivo. Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale Italiano com le Borges. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre um tempo verbal muito importante, que é qual? O conjuntivo no italiano. Vamos ver como ele é formado e quando utilizamos o conjuntivo no italiano. Então fique comigo até o final dessa aula e bora começar! Bom pessoal, antes de partir para o quadro mostrar toda a matéria para vocês, eu gostaria de fazer uma recapitulação aqui, só para mostrar quais são os modos e tempos verbais que a gente viu até agora aqui no canal, tá? Então aqui nessa folha vocês estão vendo todos os modos e os tempos verbais que existem no italiano. Lembrando, pessoal, que se vocês quiserem baixar essa folha aqui, para utilizarem nos estudos e colocar o que vocês já viram, eu vou deixar aqui embaixo na descrição PDF para vocês poderem baixar, combinado? Então aqui vocês estão vendo os modos, tá? Que são esses que estão em maiúsculo, né? Indicativo, condicional, conjuntivo, imperativo. Aqui embaixo a gente tem infinito, particípio, gerúndio, que são um pouco mais diferentes, tá? Mas, de modo geral, esses são os modos e os tempos verbais estão dentro de cada um, tá? Então, aqui que tá de verde foi o que a gente viu até agora, tá? Então, vimos o presente, passato próximo, não sei se tá dando pra ver, deixa eu focar aqui melhor. Passato próximo, futuro simples, né? Imperfeito. E hoje a gente vai ver o conjuntivo. Só que hoje vamos ver apenas o presente, para não ficar uma aula muito longa, tá bom? Em outras oportunidades, eu vou ver o passado, imperfeito, ultrapassado, tá bom? Só que na aula de hoje a gente só vai ver o presente. Combinado? Bom, pessoal, agora sim estamos prontos para ver a matéria. Então, como eu falei, hoje a gente vai ver somente o conjuntivo presente, tá? Vamos começar vendo como o conjuntivo se forma. Então, para começar, vamos ver os verbos regulares e no próximo quadro a gente vê os verbos irregulares, tá? Eu coloquei aqui para vocês 4 verbos. Nós temos do primeiro grupo, amare, segundo grupo, vedere, e para o terceiro coloquei 2 verbos. Por quê? Nós temos aprire, que tem um tipo de conjunção, tá? E nós temos o verbo capire, que a gente vai ver que vai ser um pouco diferente, porque a gente adiciona isc, ok? Exatamente como no presente do indicativo. Então, nós temos 2 para o grupo ire, ok? Vamos começar conjugando. Nós temos aqui io, tu, lui, lei, noi, voi, loro, ok? Lembrando, pessoal, que aqui nós temos também o lei de cortesia, tá? Então, quando você quiser conjugar para alguém que você estiver utilizando a forma de cortesia, você vai utilizar essa mesma conjugação, ok? Vamos começar. Verbo amare. Io ami, tu ami, lui, lei ami, noi amiamo, voi amiate, loro amino, ok? Vedere. Io veda, tu veda, lui, lei veda, noi vediamo, voi vediate, loro vedano, ok? Atenção com a pronúncia, tá bom? Vediate, vedano, tá? Aprire. Io apra, tu apra, lui, lei apra, noi apriamo, voi apriate, loro aprano. Verbo capire. Io capisca, tu capisca, lui o lei capisca,
noi capiamo, voi capiate, loro capiscano, tá bom? Então, eu gostaria de fazer aqui com vocês 4 observações que vão te ajudar para memorizar esse tipo de conjugação. Primeiro, você já deve ter percebido, né, que aqui nós temos a mesma conjugação, tá? Então, para io, tu, lui, lei, a gente vai conjugar da mesma forma. Isso ajuda bastante na hora de conjugar, né? Tá aqui, mesma coisa, tá? Então, io, tu, lui, lei. Ami, 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 ami. Falei 4 vezes, mas ami, 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 ok? Io, tu, lui, lei. Veda, veda, veda. Apra, apra, apra. Capisca, 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 tá? Sem mistérios, mesma conjugação para as 3 pessoas. Segunda observação aqui, vocês também já devem ter percebido, nós temos a mesma conjugação para os 3 grupos. Então, vocês veem que o término da conjugação é a mesma para os 3 grupos. Amiamo, vediamo, apriamo, capiamo, tá? Então, sempre vamos colocar no final iamo. Iamo, 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 ok? E aqui também para voi. Voi também tem a mesma terminação. Que a terminação é o quê? Iate. Então, amiate, vediate, apriate, capiate. Ok? Aqui a gente tem um pouco diferente. A única diferente é essa aqui. Amino. Aqui nós temos vedano, aprano. Aqui também temos ano. Só que a gente tem a particularidade desse grupo que vamos colocar o isc. Então, capiscano, tá? Mas podemos considerar que esses aqui têm a mesma terminação. Embora esse aqui tenha uma diferença pequena, a terminação é a mesma para os 3, no caso para os 2 grupos, né? Porque esse daqui não deixa de ser o grupo ire. Combinado? Então, essa é a conjugação dos verbos regulares. Bom, agora vamos ver alguns verbos irregulares, tá? Eu coloquei aqui uns verbos irregulares que eles têm mais importância, tá? Então, vamos ver essere, avere, fare, stare no conjuntivo presente. Então, nós temos io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. Verbo essere. Io sia, tu sia, lui, lei sia, noi siamo, voi siate, loro siano. Verbo avere. Io abbia, tá? Atenção para colocar mais ênfase nessa parte onde tem a B dupla, tá? Abbia, lui, lei abbia, noi abbiamo, voi abbiate, loro abbiano. Verbo fare. Io faccia, tu faccia, lui, lei faccia, noi facciamo, voi facciate, loro facciano. E verbo stare. Io stia, tu stia, lui, lei stia, noi stiamo, voi stiate, loro stiano. Ok? Agora a gente vai ver algumas observações sobre esses verbos. Bom, pessoal, agora vamos ver algumas observações importantes. I verbi che hanno l'indicativo presente irregolare hanno quasi sempre lo stesso tipo di irregolarità al congiuntivo presente. Per esempio, aqui estamos falando que os verbos que no indicativo presente forem irregulares, quase sempre eles vão ter o mesmo tipo de irregularidade no conjuntivo presente. E aqui a gente vai ver alguns exemplos, tá? Nós temos aqui, para começar, o verbo fare. Verbo fare,
eu vou falar na primeira pessoa do singular, io faccio. E como vai ficar no conjuntivo? Io faccia, tá? Então, percebam, pessoal, que aqui nós temos a terminação O e aqui A. A gente vai apenas fazer essa mudança. Isso acontece porque o conjuntivo presente, ele é baseado no indicativo presente. Então, aqui a gente tem indicativo presente, tá? E aqui, conjuntivo presente. Então, vocês vão ver que é bastante similar, tá? Então, aqui temos o verbo fare, aqui, andare, deixa eu colocar melhor isso aqui, verbo andare, todos esses, lembrando que são verbos que são irregulares no presente, tá? Indicativo presente, e eles também vão ser irregulares no conjuntivo presente. Verbo andare, io vado, io vada. Verbo potere, potere, io posso, io possa. Aqui estamos trocando o O pela A. E no final aqui, verbo volere. Verbo volere, io voglio, no conjuntivo si torna io voglia, ok? Então, voglio, voglia, posso, possa, vado, vada, faccio, faccia. Entendido? Segunda observação importante. I verbi incare e gare aggiungono un H prima della terminazione del congiuntivo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os verbos que terminarem em care e gare vão adicionar um H antes da terminação do conjuntivo. E aqui nós temos o verbo pagare para exemplificar. Nós temos verbo pagare que termina em gare, tá bom? Esse aqui. Então, io paghi, tu paghi, lui, lei paghi, noi paghiamo, voi paghiate, loro paghino. Então percebam que antes de cada terminação do conjuntivo, aqui a nossa terminação do conjuntivo, a gente adiciona um H, ok? A gente adiciona um H e isso vai acontecer com todos os verbos que terminarem em care e gare. Bom, pessoal, agora que vocês viram como é formado o conjuntivo presente, resta a gente saber quando é utilizado. Então, vamos ver agora quais são as situações que nós utilizamos o conjuntivo presente no italiano. Quando si usa in generale, il congiuntivo presente ci permette di esprimere opinioni, ipotesi, possibilità, desideri e dubbi. Ou seja, quando que a gente utiliza o conjuntivo presente? Em geral, o conjuntivo presente nos permite expressar opiniões, hipóteses, possibilidades, desejos e dúvidas, tá? E a gente vai ver cada uma dessas, tá? Lembrando, pessoal, que não são apenas esses aqui. Tem várias outras possibilidades em que utilizamos o conjuntivo presente. Só que aqui eu vou colocar aquilo que eu acho mais importante passar para vocês. Certinho? Vamos começar com opiniões. Sempre que eu quiser expressar a minha opinião, eu vou utilizar o conjuntivo presente. Se eu tiver expressões como penso que, credo que, mi sembra que, mi pare que, eu vou precisar do conjuntivo presente para poder dar sentido à frase, tá? Então eu coloquei aqui uma frase para vocês entenderem isso melhor. Se eu falar penso que Firenze sia bellissima, aqui eu estou dando a minha opinião. Então eu estou falando, eu acho que Florença seja uma cidade linda, uma cidade muito bonita. Então, como estou dando a minha opinião, tá? Eu vou colocar sia bellissima, verbo essere, tá? Essere conjugado para ela, no caso, que eu tô falando da cidade de
Firenze. Penso que Firenze sia bellissima. Portanto, sempre que utilizar essas expressões para falar da minha opinião, eu vou utilizar o conjuntivo presente, ok? Outra situação, expressões impessoais. Bisogna che, é possível que, é necessário que, é importante que. São todas expressões impessoais. Quando utilizar elas, eu vou precisar utilizar o conjuntivo presente. Exemplo aqui, é necessário que lui parta. Então, é necessário que ele parta, tá? É necessário que lui parta é uma expressão impessoal. Por isso, eu estou utilizando o conjuntivo presente. No caso, o verbo partire, tá? Conjugado para ele, que nós temos aqui nosso sujeito lui. É necessário que lui parta. Entendido? Próximo, nós temos exigência, desejo e esperança. Exigência, desiderio ou speranza. Sempre que eu tiver esses casos, eu vou utilizar o conjuntivo presente. Desidero que, voglio que, spero que, vamos conjugar no conjuntivo presente. Por exemplo, voglio que tu paghi il conto. Então, se você tiver aquela pessoa que você tem que cobrar a conta, você vai falar o quê? Voglio que tu paghi il conto. Ou seja, quero que você pague a conta, tá? Então, aqui nós temos o verbo pagare, tá? Conjugado para qual pessoa? Tu. Então, voglio que tu paghi il conto, verbo pagare. Aqui, no caso, é uma exigência. Eu quero que você pague a conta. E, no final aqui, nós temos dúvida, dubbio. Dubito che, non sono sicuro che, temo che, ho paura che, può darsi che. Percebam, pessoal, que todas essas expressões terminam com que. Então, aí uma dica, sempre que você vê expressões com que, provavelmente o que vai se seguir é um verbo que vai estar no conjuntivo presente, tá? Então, nós temos também può darsi che. Como exemplo, può darsi che loro lavorino, tá? Então, aqui, può darsi che loro lavorino, nós temos utilizando o verbo lavorare, conjugado para loro. Può darsi che loro lavorino, quer dizer, pode ser que eles trabalhem, tá? Então essas são algumas situações importantes que vocês têm que ter em mente, que utilizam, né, que precisam do conjuntivo presente. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar um me piace e de compartilhar com seus amigos que, como você, querem aprender o italiano. Lembrando também que, como sempre fazemos, vai ter um vídeo só de exercícios, tá? Sobre esse assunto, que eu vou deixar aqui do lado para vocês poderem fazer e testar se aprenderam direito o assunto, tá bom? Sendo assim, vejo vocês no próximo vídeo. Ci vediamo!